O frio intenso que tem feito a semana toda em boa parte do país deve aliviar neste domingo. Vamos ver como fica o tempo com Marco Antônio Mendes. Marco, amanhã vai fazer calor aqui, Marcos? Muito boa noite. Oi, Leandro, boa noite para você que acompanha a gente também. Pois é, vamos ter um calorzinho, nada muito exagerado, afinal de contas, a gente ainda está no outono, quase chegando no inverno, né? Isso deve acontecer porque a massa de ar polar que derrubou as temperaturas na última semana está se afastando para o mar. E isso vai possibilitar que o frio fique menos intenso. De qualquer forma, o domingo ainda começa gelado no centro-sul do país. Vamos ver, Curitiba deve ser a capital mais fria do país amanhã, com temperatura mínima aqui de 11 graus. São Paulo também começa com um leve frio, de 13 graus. Belo Horizonte deve ter uma manhã com cerca de 14 graus. Aí, Rio de Janeiro e Florianópolis, 15 graus. Campo Grande, 18 e Cuiabá, 21 graus. À tarde aí já fica bem mais quente. A exceção ainda é Curitiba, que veja, praticamente estaciona aqui nos 23 graus, mas todas as outras capitais sobem bastante. Veja só, Porto Alegre amanhã vai subir para 25 graus. Rio de Janeiro, 29. Brasília amanhã, 26 graus. Campo Grande, 30 e Cuiabá, 34 graus. Agora, vamos entender um pouco por que essa diferença é tão grande entre as mínimas e as máximas. É o que os meteorologistas chamam de amplitude térmica. A Maria Clara Sasaki, da Tempo OK, explica pra gente. A gente tem pouca umidade na atmosfera, então pouca água disponível na atmosfera, e a umidade ela serve para segurar a temperatura, serve como se fosse um isolante térmico. Então, isso acontece durante o dia e ajuda, quando a gente tem um pouco mais de umidade, a gente ajuda a controlar essa temperatura. Com o tempo mais seco, a temperatura acaba subindo um pouco mais. E durante a noite é o inverso. Se tem pouca umidade durante a noite, todo o calor que estava na superfície vai embora muito rápido para a atmosfera. Então, por isso que a gente tem noites mais geladas, a gente tem essa grande amplitude térmica, né? Temperaturas muito baixas no comecinho do dia e bem mais elevadas no período da tarde. Pois é, e essa condição acaba deixando a umidade relativa do ar muito baixa. Por isso, quem estiver em regiões do interior de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e até Mato Grosso do Sul também precisa cuidar da hidratação e evitar se expor ao sol em horários muito quentes. Vamos continuar com a nossa previsão? Nas regiões mais ao norte e nordeste do país, as máximas continuam muito parecidas com o que foi nesses últimos dias. João Pessoa deve chegar amanhã aos 29 graus. Teresina, 34, Belém e Manaus, 31 graus. O domingo vai ser de sol e tempo firme em toda essa área que você vê em laranja do nosso mapa, desde a metade norte do Rio Grande do Sul, passando por todo o centro-oeste, praticamente todo o sudeste, interior do nordeste e também partes do norte do país. Nas áreas que estão em azul, o tempo ele fica instável, com praticamente toda essa faixa que vai do Amazonas até o Espírito Santo e também o sul do Rio Grande do Sul. No Rio Grande, aliás, uma frente fria vai passar pelo litoral e provocar chuva a partir dessa noite até segunda-feira. Mas os meteorologistas dizem que essa chuva deve ser fraca e isolada e não deve causar transtornos. Chuva forte mesmo está sendo prevista para algumas cidades do norte e do nordeste do país. Esse aqui é o nosso mapa de risco de temporais. Então veja que todas essas áreas que estão em vermelho no mapa indicam que deve ter temporal que as pessoas precisam ficar em alerta. Veja, basicamente do litoral sul da Bahia até a costa de Pernambuco e também em toda essa área, mas principalmente no estado de Roraima. As chuvas podem ser intensas, com possibilidade de rajadas de vento de até 90 km por hora. A gente até separou algumas dessas cidades que podem ter volumes elevados de chuva amanhã. Veja, é o caso de Salvador, que já choveu muito hoje, mas tem previsão de mais chuva intensa para amanhã, com cerca de 40 milímetros. E aí eu sempre lembro, né? A partir de 30 milímetros já é considerado um volume bastante elevado, então fica aí a atenção. Também chove bastante amanhã em Aracaju, Recife e Boa Vista. Em todas essas cidades, a possibilidade de aberturas de sol, mas a chuva pode cair a qualquer momento. Fica aí então a atenção, Leandro. Marco, como é que fica o tempo amanhã aqui em São Paulo, já que é o dia da Parada do Orgulho LGBT+.
Pois é, talvez muita gente até esperasse que tivesse um arco-íris no céu, né? Mas não vai chover, o tempo fica firme, de repente o arco-íris fica mesmo mais nas bandeiras, né? Domingo, gente, deve ser ensolarado, começa gelado, mas vai esquentando ao longo da manhã. Então quem estiver na Avenida Paulista vai conseguir aproveitar bastante. Vamos acompanhar comigo como é que fica o tempo hora a hora amanhã em São Paulo. Veja que o dia amanhã, ele começa bem gelado aqui, ó. 13 graus e a possibilidade de um nevoeiro de manhãzinho. Aí vai esquentando muito rapidamente. Quando chega aqui por volta das 2 horas da tarde, então a temperatura atinge seu maior pico, 23 graus. É uma temperatura amena, mas como vai ter sol, então vai dar para sentir um calorzinho, né? Aí depois as temperaturas vão caindo, por volta das 10 horas da noite a temperatura fica bem baixa, por volta dos 16 graus. O importante é que o tempo fica firme. Quem estiver na Paulista, em meio aos blocos e desfiles, vai conseguir aproveitar bastante esse dia de orgulho da comunidade LGBT+. Obrigado, Marco, pelas informações. Uma boa noite. Boa noite.